dia! Bom sábado! Hoje eu vou-vos contar sobre uma linda história da Bíblia. Vamos descobrir qual a história é? Vamos lá? Pois é, a nossa história está na Bíblia e está no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Vocês aí em casa peçam ao papai e a mamãe para vos contar melhor sobre essa história, está bem? Portanto, o título da história é Deus estava com José. O verso para decorar está em Gênesis 28:15 e diz: Eu estarei com você por onde você for. Vamos então cantar a nossa música? Vou estudar minha lição, alegre, muito alegre, com muita atenção. Vou estudar minha lição, fechar minha boquinha e prestar atenção. Este é José, é um menino muito obediente que cuidava do rebanho do seu papai e da sua mamãe. Sim, José gostava muito das suas ovelhinhas, gostava de trabalhar para ajudar em casa. Mas José era um menino que tinha 10 irmãos, uma família muito grande. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irmãos. Mesmo? Vocês em casa também têm 10 irmãos? Acho que é muito difícil nessa altura termos tantos irmãos. Mas sim, José teve 10 irmãos e uma irmã também. Era, neste caso, 11 irmãos no total. Mas José era muito obediente a Deus e também ao seu papai e à sua mamãe. O seu papai confiava muito em José. Por isso, deu-lhe uma capa bonita, cheia de cores, e José ficou tão contente, tão feliz. José gostava imenso da sua capa, andava para um lado, andava para o outro, sempre com a sua capa linda que seu pai lhe deu. Mas os seus irmãos não gostaram nada que José tivesse ganho esta capa. Tiveram um pouco de ciúmes de José, de certeza. Mas não foi só por isso que os irmãos não gostavam muito de José. Sabem que José tinha alguns sonhos, assim, um bocado estranhos. E nem José sabia na altura o que é que significava estes sonhos. Ele sonhava, assim, um pouco com palhas, sonhava com luas, estrelas, mas José não percebeu muito bem na altura. Então ele sonhou que havia 12 molhos de palha, em que um se erguia e os outros todos se curvavam perante esse molho de palha. E José foi contar aos seus irmãos este sonho um bocado esquisito que ele tinha. Os seus irmãos ficaram cheios de raiva, assim um bocadinho cheios de... Ficaram assim um bocado muita raiva de José. Porque vejam lá só, se nós vamos nos curvar diante de ti, José. José não sabia bem o que o sonho significava, mas achou assim um bocado estranho, não é? Pronto. E depois, passado mais algum tempo, os seus irmãos pensaram num plano. José está cá trazendo-nos muitos problemas. O papá só gosta de José, não gosta de nós. E agora José vem com os sonhos de que há pessoas que irão se curvar diante dele. Não pode ser. E os seus irmãos então fizeram um plano para afastar José da sua família. Os seus irmãos atiraram José para dentro de um poço seco. Coitado de José. E depois estavam ali a passar uns homens que iam para o Egito e vendeu José para estes homens. Eram ismaelitas. Imaginam só, coitadinho de José, longe de casa, longe do seu papai e da sua mamãe. É muito triste, não é? Pois é, José, o que é que o José fez? O José, ele só podia orar a quem? A Deus. José orou a Deus para proteger. Pediu a Jesus que cuidasse muito bem dele. E assim foi. Chegando lá, no Egito, José foi trabalhar para um senhor que se chamava Potifar.
Mas este senhor tinha uma esposa que contou uma mentirinha assim grande a Potifar. Por isso, José foi parar aonde? Na prisão. Coitadinho de José, foi para a prisão, a ser escravo. Foi preso assim, mal conseguia andar José. Mas infelizmente. Mas na prisão, José conheceu um copeiro e um padeiro do rei. Então, estes dois homens tinham sonhos e que o José soube interpretá-los. José ajudou-os a interpretar estes sonhos e José disse: olha, se um dia forem ter com o rei, não se esqueçam de mim, digam que eu estou aqui. E assim foi. O padeiro e o copeiro voltaram a servir o rei. E o copeiro disse: não se preocupe, José, que nós vamos nos lembrar de ti. E assim foi. Então, sabem que o faraó teve um sonho, dois na verdade, mas um era que havia 7 vacas gordas, bonitas e 7 vacas magras. Muito estranho, não é? E que ainda por cima essas vacas magras comiam as vacas gordas. O faraó ficou assim muito preocupado. Pois foi. E para além disso, também sonhou que havia 7 espigas bonitas e vistosas e havia 7 espigas feias e mirradas. E que essas comiam as espigas bonitas. O faraó não conseguia entender o que é que se passava. Chamaram as pessoas todas. Eu preciso saber o que é que significa este sonho. Foi então que o copeiro do faraó lembrou-se de José e disse-lhe: faraó, eu conheço o homem José de certeza que vai ajudar a interpretar o seu sonho. E o faraó disse: sim, então tragam-me este José, que eu quero saber se ele sabe interpretar os meus sonhos. E assim foi. O José foi ter com o faraó e disse-lhe que haverá, neste caso, 7 anos de muita fartura. Vai chover muito, vai dar muitas sementes e depois terá 7 anos de fome e seca. O faraó ficou muito preocupado. Quem vai cuidar do meu Egito? Quem irá ajudar-me a cuidar do Egito? 7 anos de fome. Não pode ser. Então o faraó lembrou-se que José poderia ser o governador em que pudesse ajudá-lo a cuidar do Egito. E sabe o que José fez? Durante 7 anos, José guardou e arrumou em saquinhas arroz, feijão, farinha. Para quê? Para que quando viesse os dias de seca, tivesse alimento para todo o Egito. Veja só, José era muito esperto e inteligente. Jesus ajudava muito José, estava sempre com ele. Sabem que depois, quando passou os 7 anos de fartura, em que José acumulou tudo o que podia, foram pessoas ter com ele ao Egito. Todas as pessoas passavam e iam ao Egito comprar alimento, porque precisavam de comer, não é? E José encontrou lá algumas pessoas. Imaginem só quem foi que ajudou José. Os seus irmãos. Os seus irmãos foram ter com José, mas os seus irmãos não o reconheceram. E José viram logo que eram os seus irmãos e disse: olhem, eu estou muito feliz que vocês estejam hoje aqui comigo. Eu tenho muitas saudades da minha casa, do papá, da mamã. Vocês estão bem? E os irmãos nem queriam acreditar que era José o governador do Egito. Assim, e ele ficou super, super feliz com tudo aquilo que lhe tinha acontecido, não é mesmo? Então José depois foi ter com seu papá. José foi e abraçou muito o papá e a mamãe, não é mesmo? Ficou super contente de poder rever toda a sua família novamente. Deus
foi puro, honesto com José. Deus cuidou de José muito bem e também cuida de ti e de mim muito bem. Não é mesmo? Como Deus é maravilhoso, não é? Mas José conseguia perdoar todos os seus irmãos, aqueles que lhes fizeram mal. Devemos também perdoar todas aquelas pessoas que nos fazem mal. Está bem? É uma grande lição, não é? José passou por tudo aquilo que passou e ainda por cima conseguiu perdoar a quem lhe fez mal. Gostaram da história? É linda, não é? Ótimo! Um beijo grande para vocês. Adeus!